Quando a gente fala em articulação temporomandibular, o que é a articulação temporomandibular? O que é isso? O nome propriamente já diz. A de articulação, T temporal e mandíbula. São estruturas que se conectam em si e entre si. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho uma perspectiva clara que existem conexões entre a ATM, temporal, mandíbula, disco, músculos, mas não só isso é capaz de comprometer e afetar a ATM. E é esse princípio básico que eu quero trabalhar hoje com você. Um princípio onde você entenda, de fato, o que é que está acontecendo com o seu paciente que você não consegue encontrar a dor dele. Que você não consegue entender por que as dores começaram no seu paciente de ATM. É exatamente por uma falta de compreensão textual. Eu lembro muito bem, talvez vocês devam lembrar, que é impossível você aprender a integrar a anatomia da forma que a gente aprende na faculdade. A gente aprende anatomia na faculdade da seguinte forma: tem lá, pontinho azul, que osso é esse? Temporal. Pontinho azul, que osso é esse? Que músculo é esse? Temporal, fibra anterior. Pontinho azul, que músculo é esse? Masseter. É assim que a gente aprende de forma decoreba, de forma específica, de forma apenas a saber a localização. E não é isso que faz com que você construa uma linha de raciocínio para eliminar a dor do seu paciente, para você escolher a melhor técnica de tratamento e ajudar especificamente o paciente. Quando a gente fala de articulação temporomandibular e se remete à faculdade, lógico, você vai vir com o foco de eliminar a dor e o comprometimento local. Mas o grande detalhe é que muitas dessas desorganizações funcionais começam a incomodar aqui por conta de conexões entre o temporal e outras estruturas do corpo, entre a mandíbula e outras estruturas do corpo. E o que eu quero chegar para você é exatamente isso. Trazer a clareza para que você construa o raciocínio clínico e não confunda mais o que é a ATM. A ATM é uma articulação temporomandibular que não é apenas uma articulação local, que não é apenas a articulação mais móvel do crânio, que não é apenas a articulação que envolve côndilo, glenoide e disco, que é essencialmente um eixo, um pivô, uma conexão, uma articulação que conecta cadeias e tensões descendentes com cadeias e tensões ascendentes. E quando a gente vem para a terminologia ATM, a gente vê que tensões que articulam com o temporal são capazes de alterar e gerar disfunções na ATM. Tensões e desequilíbrios de estruturas que conectam com a mandíbula são capazes de alterar e comprometer a ATM, mesmo que não esteja diretamente relacionado com a estrutura. Imagina que isso aqui, vou trazer esse temporal aqui para baixo. Imagina que esse temporal é uma roda. Uma roda. E essa roda, ela tem seus eixos, ok? Mas que, dentro dessa perspectiva, essa roda acaba de receber uma força nessa direção. Uma força que vai empurrar essa roda para baixo. Qual o movimento que vai acontecer com essa roda? Ela vai realizar esse movimento. E se eu tenho nessa roda um eixo, uma conexão, um ferro que segura nesse ponto com outra estrutura, o que é que vai acontecer com esse eixo? Esse eixo vai subir e vai tender a vir para cá.
Agora comece a trazer essa perspectiva dessa roda que tem essa força. E essa força está sendo imposta aqui. Preste atenção nisso. Quem é essa estrutura que está forçando para dentro e para baixo? Esternocleidomastoideo, o ECOM. O músculo ECOM, ele com sua tensão, que liga processo mastoideo à cintura escapular, ele é capaz de gerar uma força rotacional no temporal. Uma força rotacional essa que traz você para essa posição. E essa posição vai fazer o que com o processo zigomático do osso temporal? Elevação. Vai fazer o que com a glenoide que está aqui? Anterior e superior. E nessa perspectiva de anterior e superior, você começa a ter comprometimentos nessa região. Quando você tem esse desequilíbrio, quando você tem essas disfunções, quando você tem esse comprometimento real, que estruturas que se articulam com o temporal, estruturas que se conectam com o temporal, levam a comprometimento do temporal, eu vou ter a ATM saindo do seu eixo de comportamento. E aí eu quero dizer a vocês, por que é importante você ter acesso a esse tipo de conhecimento? Esse tipo de conhecimento é que vai fazer você entender de fato o que está acontecendo com o seu paciente. Esse tipo de conhecimento é que vai fazer com que você construa o raciocínio clínico com a relação biomecânica para encontrar a causa verdadeira da disfunção do paciente. E não apenas você vai ficar pensando em tensão, estalido, dor, comprometimento por conta de um desequilíbrio local. Quando eu tenho uma disfunção nesse nível, presta muita atenção. Eu tenho aqui, ó, uma mandíbula e um temporal que vão perder a relação articular entre o disco, o côndilo e a glenoide. Essa relação, quando esse temporal recebe esse estímulo rotacional, vai trazer um deslocamento articular. Vai trazer uma incongruência entre a glenoide e o disco. Consequentemente, a função do disco vai ser perdida. Ela vai ter uma tendência maior a degenerar. Ela vai ter uma tendência maior a comprometer essa função. E eu estou apenas tirando uma foto disso daqui e mostrando o quanto essa força externa da articulação com o temporal e um músculo à distância vai impedir o comprometimento. E aí presta muito atenção. Eu quero que você entenda, de fato, por que você consegue gerar tanto benefício. Randy, por que você diz que a sua metodologia é capaz de eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento? Simplesmente porque a gente traz o foco para entender quais estruturas que estão articuladas com a ATM que são capazes de comprometer o disco, a glenoide, o côndilo, e que interfere diretamente na função do sistema estomatognático. E é sobre isso. É sobre você começar a entender que é possível você gerar benefícios amplos quando você passa a ter um princípio básico. Clareza na articulação entre o temporal
e suas estruturas ao redor.